Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade ao projeto de resenhar capítulo a capítulo o livro História Concisa do Brasil, do historiador brasileiro Boris Fausto. Infelizmente veio a falecer no ano passado, mas deixou um legado, deixou muitas obras publicadas e uma carreira muito bacana, onde nós podemos confiar nas informações passadas por ele, correto? Este é o segundo vídeo da série capítulo a capítulo. No primeiro eu falo um pouco mais sobre o currículo do Boris Fausto, portanto não é necessário repetir as informações neste vídeo. Então vamos dar continuidade ao projeto de falar dos capítulos mesmo. No vídeo anterior, na introdução, nós falamos sobre o período colonial. E naturalmente o período colonial se encerra com a independência brasileira no dia 7 de setembro de 1822 e surge ali o período imperial, que o Boris Fausto vai chamar dentro da obra dele de o Brasil monárquico, que vai ocorrer ali de 1822 até 1889 na proclamação da República, e dentro desta obra vai estar inserido entre a página 77 e página 138, certo? Então vamos lá. Como foi dito, independência brasileira, 7 de setembro, Dom Pedro I, história que nós já conhecemos bem. Só que a independência brasileira, ela surge ali num contexto onde parte da população e parte dos intelectuais da época já consideravam uma república. Então a república ela só virá décadas adiante, mas já havia ali no imaginário de parte da população esse vislumbre de república legal, né? Então já havia isso. E isso foi aumentando no decorrer das décadas. Principalmente com Dom Pedro I, porque Dom Pedro I teve um governo conturbado, né? É bem complicado, é considerado um herói nacional, é claro. Ele pôs ali o Brasil como uma nação independente, mas ele teve algumas atitudes que na época pesaram contra ele. A primeira delas foi a seguinte: o Brasil se tornava independente, naturalmente havia necessidade de criar um sentimento de união entre as pessoas, havia necessidade da unificação, de todos se entenderem como brasileiros. Por quê? Anteriormente nós éramos uma colônia, ou seja, nós éramos o que Portugal considerava que nós devêssemos ser, vamos colocar dessa forma. Porque nós éramos subjugados. Agora, de forma autônoma, sendo um país por si só, um país independente que toma as rédeas da situação, nós precisávamos nos sentir pertencentes ao mesmo grupo. E como fazer isso? O primeiro passo é a criação de uma Constituição, certo? Certo. E aí a Assembleia Constituinte começou a programar, os intelectuais conversando entre si, os políticos conversando, interagindo e foram bolando a Constituição. E aí do nada, em 1824, Dom Pedro I olha e fala: vocês estão bolando a Constituição, mas eu sou o imperador, eu preciso de uma Constituição que me fortaleça, portanto está aqui, ó, já está feita. Pois na mesma Constituição, já valendo, em 1824, nossa primeira. E o que essa Constituição tem de tão relevante? O estabelecimento de um quarto poder, o poder moderador, e a Constituição inclusive é conhecida por isso. Então nós temos os três poderes padrões, né? Legislativo, executivo e judiciário, e havia ali um quarto poder, o poder moderador, que poderia ser necessário se sobrepor aos outros. Ser necessário quando? A bel prazer do moderador, que no caso é o imperador Dom Pedro I. Certo? Então isso já meio que desagradou parte dos intelectuais, parte dos políticos. Tanto que, naquele mesmo período, em 1824, ocorreu a Confederação do Equador, ali em Pernambuco, que também atingiu outras regiões, que era ali a ideia de criar um país independente ali do Brasil, porque
uma república ali porque já não estavam satisfeitos com aquela situação. Mas tudo bem, a Confederação do Equador de fato acabou não indo adiante e o Brasil foi caminhando. Mas, como eu disse, foi um período conturbado esse período de Dom Pedro, né? E ocorreu um outro conflito que é muito relevante para a nossa história e que foi muito relevante também para Dom Pedro, que foi a Guerra da Cisplatina, que foi o conflito travado entre Brasil e Argentina pelo controle ali da região da Cisplatina e que acabou sendo um conflito de fato militar. Eles foram à guerra, mas a Inglaterra veio, interviu na situação e acabou surgindo ali a República do Uruguai. Então surge um país ali e o Brasil acaba perdendo um território, o Brasil acaba perdendo um conflito, tem os custos da guerra, porque toda guerra tem custo, então há uma questão ali econômica também, e tudo isso foi cada vez mais deteriorando a imagem do imperador, que já estava fraca neste momento, e ele acaba tendo que abdicar do trono em 1831, e ele volta para Portugal. Só que Dom Pedro II, que foi o sucessor deixado por Dom Pedro I, ele tinha apenas 5 anos de idade, portanto ele não poderia assumir. Então surge neste momento a segunda fase do período monárquico, que é o período regencial, que é o período onde o Brasil será conduzido por regentes, pessoas que irão conduzindo até que Dom Pedro II tenha a idade necessária para assumir. Inicialmente seriam 3 figuras que se juntariam ali e conduziriam o país, mas em alguns momentos acabou sendo uma única figura, enfim. Nessa parte eu não vou me aprofundar tanto, inclusive o Boris Fausto ele passa de uma forma um pouco rasa também pelas figuras ali que fizeram parte dessas regências. Mas o que realmente é muito relevante dentro do período regencial são as revoltas que ocorrem. Revoltas via de regra buscando justamente independência. Porque o Brasil é um território imenso, imenso. E no momento em que ele surge, muitas regiões não se sentiam pertencentes a este todo. Então era natural que algumas províncias, algumas regiões tentassem se tornar independentes. E eu vou citar algumas aqui, como por exemplo a cabanagem que ocorreu no Pará, onde houve toda uma questão econômica, houve um descontentamento com o chefe da província que foi colocado ali, houve o descontentamento pelo autoritarismo, então houve vários conflitos ali, e a cabanagem foi de 1835 a 1840, e acabou que não teve o resultado, né, planejado, que era de uma independência deles. Mas enfim, todas essas revoltas que eu vou citar, na verdade, elas não alcançaram seu objetivo principal, mas teve também a Sabinada da Bahia, que o objetivo foi bem semelhante. Teve a Balaiada no Maranhão, de 1838 a 1841, muito motivada pela desigualdade. Teve a Farroupilha, de 1836 a 1845, a mais longa no Rio Grande do Sul, que tinha toda a questão econômica, tinha toda a questão da proximidade que o Rio Grande do Sul tinha com o Uruguai também ali. Então, teve toda a questão dos preços na carne do Sul, enfim. E também teve a revolta dos Malês na Bahia, que durou apenas um dia, em 1835, mas aí já é uma revolta com caráter um pouco diferente, porque nós estamos falando de uma revolta principalmente dos escravos se opondo ao posicionamento que havia em relação a eles, principalmente na questão do desrespeito às questões religiosas, né? Porque além das pessoas serem escravizadas, elas ainda basicamente tinham que seguir todo um protocolo estabelecido, né? Então, naturalmente a pessoa tinha de uma forma intrínseca dela a sua crença. E ela basicamente era forçada a mudar essa crença e tornar-se um cristão. Então, a revolta do Malês está muito atrelada a isso, a justamente os escravizados tentarem
ali a opção por uma liberdade religiosa, além, claro, dos abusos da escravização também, certo? Pois bem, mas o período regencial ele é marcado por isso, né? Mas vai chegar ao fim, vai assumir Dom Pedro II em 1840, e ali nós estaremos na terceira fase do período monárquico, que aí já é no governo de um outro imperador. E é um momento em que essas revoltas, que são conhecidas como revoltas regenciais, elas de fato param um pouco. A Farroupilha ela ainda invade um pouco o período do Dom Pedro II, mas apenas ela, as outras acabaram antes dele assumir. E com uma figura de fato forte, né? Uma figura que tinha ali toda uma linhagem por trás que justificasse ele estar ali de fato, isso acaba permitindo com que ele se mantenha no poder por muito tempo. E que muitos desses conflitos realmente deem uma parada. Mas aí temos que pensar em outras questões muito relevantes para esse período, né? Tem toda a questão da exportação do café, né? Que foi mudando todo o eixo econômico do Brasil, que era no Nordeste, foi sendo ali direcionado para a região Centro-Sul. E a questão do café, ela traz um ponto muito importante dentro do governo do Dom Pedro II, que é um conflito com os ingleses. Conflito Brasil e Inglaterra, Gustavo, do que você está falando? Do que o Boris Fausto está falando nesse livro, melhor dizendo. Estamos falando da questão econômica, porque a Inglaterra, como nós já sabemos, a esta altura, ou seja, ali na metade do século XIX, ela já estava fazendo pressão nos países para que eles deixassem de ser países com mão de obra escrava. E o Brasil estava no alvo dessas pressões. E o Brasil havia ali a manutenção da escravização. E a Inglaterra, ela foi fazendo pressão. Eu tenho um vídeo aqui no canal, pessoal, que eu acho que é bem interessante, casar muito com esse vídeo de hoje, que eu falo sobre as leis para o fim da escravidão, né? Porque quando nós pensamos no fim da escravidão, vem à mente a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, mas antes dessa lei houveram outras leis que são muito relevantes. E o Boris Fausto ele vai falar sobre algumas delas nesse livro, mas ele não fala sobre todas elas. Naquele vídeo eu falo, salvo engano, sobre 6 ou 7 leis que foram muito relevantes e a gente consegue entender como há uma cronologia. Como a primeiro uma etapa, depois outra, depois outra, depois outra, para aí sim nós chegarmos na Lei Áurea. Aqui nessa obra ele vai falar principalmente sobre duas. Vai falar sobre a Lei do Ventre Livre, em 1871, e vai falar sobre a Lei do Sexagenário, em 1885, se eu não estou enganado. É isso mesmo, 1885. Então, mas houveram outras leis, né? Por exemplo, teve uma lei ali, bem antes, ainda no período de Dom Pedro I, onde é a conhecida Lei para Inglês Ver, né? Que basicamente foi proibido trazer escravos da África, mas essa lei, embora existisse, ela não foi executada, então ela foi conhecida como Lei para Inglês Ver. Por isso que ela tem pouco peso, porque de fato ela não foi levada em consideração e ela basicamente foi assinada simplesmente porque o Brasil queria que a Inglaterra reconhecesse a sua independência em relação a Portugal. Então ela tem pouco peso histórico ou pouco peso em relação ao efetivo de fato de acabar com a escravização. E ela tinha um prazo de validade, tanto é que ao término de, salvo engano, 20 anos ela não foi renovada, certo? Então tem várias leis que foram ocorrendo ali e dentro disso teve um momento ali onde o Brasil realmente bateu no peito e falou: não vou parar com esse processo de escravização, não vou parar de trazer negros africanos para cá, não vou parar de abastecer meu mercado. E automaticamente a Inglaterra ela começou a elaborar leis, ela começou a capturar navios brasileiros. Até que em determinado momento o Brasil de fato teve que estabelecer lei ali onde não haveria mais o tráfico negreiro, enfim.
E aí o Boris Falso ele vai falar um pouco sobre essas questões, né? Ele vai também adentrar na parte da modernização, então do surgimento de algumas indústrias ali bem de leve, algo bem primitivo. E nós vamos chegar no possivelmente maior conflito que o Brasil se envolveu com o papel de protagonismo. Talvez sim, provavelmente, né? Estamos falando da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Um conflito muito, muito relevante. Um conflito que talvez não deva gerar tanto orgulho assim pelo desfecho dele, principalmente na parte final mesmo. Mas basicamente ele foi motivado ali pelo controle do Rio da Prata, que era um rio muito relevante para toda a questão comercial, né? Porque é o rio que entra ali e que entra ali embaixo do Brasil, né? Na parte sul, ali do Uruguai agora, né? E ele vai percorrendo ali e ele é muito importante para comércio. Por exemplo, Mato Grosso ali utilizava desse rio e tudo mais. E houve ali uma rusga entre o Paraguai e entre o Brasil, e ali a Argentina de leve também. Aí chega um momento que o Solano Lopes, no Paraguai, ele ataca Mato Grosso. Ele captura alguns navios brasileiros, ele ataca o Mato Grosso, automaticamente ele entra em guerra com o Brasil, e ele pede autorização para a Argentina para que eles pudessem passar por dentro da Argentina para atacar o Brasil. E a Argentina não aceita, mas eles fazem mesmo assim, eles atacam, eles passam por dentro da Argentina, automaticamente eles entram em guerra com a Argentina e com o Brasil. E aí o Uruguai se junta e aí se forma uma tríplice aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. E assim, a gente olhando agora e parece uma covardia. Pô, fica claro, vai rolar um massacre. Mas a época não era tão nítido assim, o Paraguai era uma grande potência dentro da América Latina. O Brasil militarmente era bem fraco, a Argentina e o Uruguai também não tinham um exército muito forte. E essa guerra ela justamente vai ser muito relevante por isso. Porque neste momento o Brasil vai começar a ter um exército muito mais poderoso, certo? Então vai haver todo um processo de recrutamento de pessoas e tudo mais. E, enfim, o que vai se seguir é de fato um massacre nesta Guerra do Paraguai. No início há um certo equilíbrio, mas a partir do terceiro ano começa realmente a ser um massacre. Tanto é que eu tenho o hábito de deixar algum trecho aqui para vocês do livro. E o trecho de hoje vai ser justamente sobre isso, né? Se encontra na página... Começa na página 120 e termina na página 121. O Paraguai saiu arrasado do conflito, perdendo parte de seu território para o Brasil e a Argentina e seu próprio futuro. O processo de modernização tornou-se coisa do passado e o Paraguai se converteu em um país exportador de produtos de pouca importância. Os cálculos mais confiáveis indicam que metade da população paraguaia morreu. Esse número é imenso, né? Caindo de um total em torno de 406 mil habitantes em 1864, ou seja, antes do início da guerra, para 231 mil em 1872, pós-guerra. A maior parte dos sobreviventes era de velhos, mulheres e crianças. Ou seja, um país, o Paraguai, que estava em modernização, que era uma das potências mais relevantes dentro da América Latina e que basicamente teve quase metade da sua população dizimada. Dentre essa quase metade, a maior parte os homens, né, que querendo ou não à época eram os principais responsáveis por desenvolver a economia. Precisamos levar em consideração o contexto da época, certo? Então, o Paraguai teve muita dificuldade de seguir dali em diante, né, como era antes. Então, esse conflito é muito importante. E aí, antes de concluir, tem também todo o processo para o fim da escravidão, como eu falei. Várias leis surgindo. Aí ele vai falar sobre a lei do ventre livre, vai falar sobre a lei do sexagenário. A lei do ventre livre, basicamente, proibia que os filhos das escravizadas, a partir de 1871, que nascessem a partir dali, eles fossem escravos, porque o padrão era esse, né? A escrava tinha um filho, automaticamente o filho tornar-se-ia um escravo também.
o escravizado, né? A partir dali, se ela tivesse um filho, o filho seria cuidado pelo seu senhor, né, pelo dono da escrava, salvo engano, até os 8 anos, e após os 8 anos ele poderia utilizar o trabalho do escravo por, salvo engano, mais alguns anos ali, mas ele teria que libertá-lo depois. Ou ele poderia libertar ali com 8 anos, ele receberia do governo uma indenização por isso, né? Então ainda eles eram recompensados por libertar o escravizado, né? Enfim. E tem a lei do sexagenário que aí está atrelada à idade, né? Que ao chegar a 60 anos de idade, o escravizado seria liberto. Enfim. E aí tem todo um problema que Boris Fausto não debate tanto nessa parte, mas dos rumos, né? Dos escravizados pós-Lei Áurea, né? Porque em 1888 acaba a escravidão no Brasil oficialmente e a reinserção deles na sociedade, como foi, ele não trabalha tanto, pelo menos não nesse capítulo, mas também não caberia, né? Tá muito recente ali. E aí nós chegamos na também proclamação da República, como eu disse desde o início, havia ali um sentimento de republicanismo e acaba que vai, de fato, por várias questões, a Guerra do Paraguai tem um peso muito grande na proclamação da República. Além da República ser um regime que as pessoas já estavam ali vislumbrando e achando ideal, ainda tem muitos problemas econômicos gerados pela Guerra do Paraguai, porque guerra demanda muito investimento, né? Então, a Guerra do Paraguai foi muito importante, além de dar muita força ao exército. E daí virá, inclusive, o nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. Então é isso, no dia 15 de novembro de 1889, a República é proclamada no Brasil. E aqui se encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido trazer o conteúdo com clareza e vocês tenham extraído informações relevantes desse vídeo, certo? Muito obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima.